Olá pessoal, aqui é o psicólogo Luiz Silvério e no vídeo desta semana eu vou falar para vocês sobre TDAH em adultos. Este tema foi escolhido a pedido de uma amiga minha no Instagram e se você quer que eu fale sobre algum tema específico da psicologia, é só me pedir no Insta. Eu vou começar o vídeo explicando sobre dois conceitos bem importantes para entender o TDAH: a atenção e a impulsividade. Na sequência, eu detalho os critérios diagnósticos do TDAH e vocês já vão conseguir entender como a atenção e a impulsividade podem estar prejudicados neste transtorno. E por fim, eu falo sobre as características principais do TDAH em adultos. Então, vamos lá? Antes de começar a falar sobre o TDAH, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever. Se inscreve aí, não custa nada para você e ajuda eu a divulgar cada vez mais assuntos diversos da psicologia. Por sinal, esta semana eu tive um retorno bem legal sobre isso. Uma pessoa próxima da família viu o vídeo que eu gravei sobre respiração diafragmática para ansiedade e ela estava com dificuldade de dormir e começou a fazer o exercício logo antes de deitar e ajudou muito ela a conseguir pegar no sono. Mas então vamos lá. Quando se fala em TDAH especificamente, estamos falando sobre uma alteração cerebral. Sim, o cérebro de uma pessoa com TDAH tem uma estrutura diferente do cérebro de uma pessoa sem o transtorno. A amígdala, o núcleo accumbens e o hipocampo, eles apresentam um volume menor nas pessoas com TDAH, principalmente na infância. Já na vida adulta, essas alterações são bem mais leves, indicando que talvez, por isso, apenas a metade das pessoas que tiveram TDAH na infância feche critérios de diagnóstico na vida adulta. Essas alterações afetam principalmente dois aspectos cognitivos, a atenção e o controle de impulsos. A atenção é a capacidade de selecionar e se concentrar em estímulos específicos e ignorar outros estímulos presentes. Por exemplo, você se concentrar no que eu estou falando agora e ignorar outros estímulos que podem estar aí no seu ambiente. Nós temos diferentes tipos de atenção. Tem atenção concentrada, em que você seleciona diferentes estímulos para focar enquanto ignora outros. Tem a atenção constante, que é a capacidade de manter a atenção concentrada por um longo período de tempo. Tem a atenção seletiva, que é a capacidade de selecionar estímulos para prestar atenção diante de outros estímulos que tentam roubar a sua atenção. Tem a atenção alternada, que é a capacidade de prestar atenção em um ou dois estímulos alternadamente. E tem a atenção difusa, que é a habilidade de se concentrar em mais de um estímulo ao mesmo tempo. Já a impulsividade é o oposto do autocontrole. Grande parte dos nossos comportamentos são reações ao ambiente que nós encontramos. E quando digo ambiente, estou me referindo tanto a lugares, a pessoas ou a diferentes estímulos que podem afetar a pessoa. Estes estímulos podem indicar que eu vou ter algum tipo de prazer ou gratificação se agir de determinada forma. Na psicologia, isso é chamado de estímulo discriminativo. Vou dar um exemplo. Se você está na padaria, e no caso a padaria é o ambiente, você terá grande gratificação se comprar o brigadeiro. Se eu estou no bar, terei gratificação e prazer ao tomar uma cerveja. Se eu estou próximo a uma pessoa querida, eu terei bons sentimentos ao conversar com aquela pessoa. Uma pessoa impulsiva é alguém que reage muito mais ao ambiente do que tem um comportamento que é controlado pela vontade consciente. Tem uma dificuldade no autocontrole. Vamos pegar esses dois exemplos que eu acabei de mencionar. Comer um brigadeiro pode ser prejudicial à saúde, se você tiver diabetes. Tomar uma cervejinha pode ser uma recaída para um alcoolista. E conversar com uma pessoa por um tempo muito grande pode fazer você chegar atrasado no trabalho. Além disso, a impulsividade também pode estar relacionada a estímulos internos da pessoa. Por exemplo, ela está se sentindo mal por algum motivo e prioriza eliminar esses sentimentos aversivos a fazer algo muito importante como terminar o relatório que tem que ser entregue amanhã. Todo mundo tem algum comportamento impulsivo, porém, quando ele é recorrente, pode trazer prejuízos em diversas áreas da vida e você vai entender quais são esses prejuízos quando eu falar sobre as características do TDAH em adultos.
Agora que você compreendeu sobre esses dois conceitos principais, já conseguimos dizer o que é TDAH. A sigla significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Podemos definir TDAH como um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade que causa prejuízo à pessoa. Podem ter pessoas só desatentas, outras hiperativas e outras que apresentam prejuízos nas duas áreas. Então, vamos dar exemplos de prejuízos que são utilizados como critério diagnósticos. Começamos com a desatenção. São necessários 5 de 9 sintomas para o diagnóstico de desatenção em adultos. E esses sintomas, eles são: o primeiro é não presta atenção a detalhes e frequentemente comete erros por descuido no trabalho, alguma tarefa da faculdade. Por exemplo, não colocar algum dado importante no relatório ou esquecer a data de entrega do relatório final de estágio. Segundo, dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades, por exemplo, leituras, manter o foco da aula ou se atentar a alguma conversa que não esteja sendo interessante. Terceiro, frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Parece estar com o pensamento longe, mesmo sem alguma distração aparente no ambiente. O quarto, não segue instruções até o fim e não consegue terminar tarefas ou deveres no trabalho. Até começa, mas rapidamente perde o rumo. O quinto, tem dificuldade para organizar tarefas ou atividades. Por exemplo, faz o trabalho sem uma linha de organização aparente, dificuldade de manter materiais e objetos pessoais em ordem, dificuldade em cumprir prazos e mau gerenciamento de tempo. O sexto, evita ou não gosta de se envolver em atividades que exijam esforço mental prolongado. Por exemplo, preparo de relatório, preenchimento de formulários e revisão de trabalhos longos. O sétimo, frequentemente perde coisas necessárias para a tarefa ou atividade. Por exemplo, materiais de estudo, lápis, livros, instrumentos, chaves, documentos. Vai no mercado comprar carne e carvão e traz só o gelo. O oitavo, é facilmente distraído por estímulos externos ou pensamentos não relacionados à atividade que está realizando. E o nono, é esquecido em relação a atividades cotidianas, como pagar contas, manter horários agendados, retornar ligações. Já os sintomas de hiperatividade também são 9 e são necessários 5 para o diagnóstico da hiperatividade. Vamos ver quais são eles. Primeiro, frequentemente remexe. Eu me remexo muito, muito. Primeiro, frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés, sabe aquela síndrome da perna inquieta? Então, é normal isso. Segundo, frequentemente levanta da cadeira em situações que se espera que permaneça sentado. Por exemplo, sai do seu lugar no escritório, em outro local de trabalho, ou na igreja, não consegue ficar parado permanecendo com atenção no culto que está tendo. Terceiro, frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações que isso é inapropriado. Isso é mais para crianças, né? Em adolescentes ou adultos. Pode se limitar a uma sensação de inquietude. Quarto, com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Para crianças também, adultos têm uma dificuldade de se envolver na atividade calmamente. Quinto, com frequência não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. Por exemplo, não consegue ou se sente desconfortável de ficar parado por muito tempo, como em restaurante, reuniões. Outros podem ver o indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar. Sexto, fala demais. Sétimo, frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída, termina a frase dos outros, não consegue aguardar a vez de falar. O oitavo, frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez, por exemplo, aguardar em uma fila. E o nono, frequentemente interrompe ou se intromete nas conversas dos outros, em jogos e atividade. Pode começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão. Pode intrometer-se em assumir o controle sobre o que os outros estão fazendo. Esses critérios que acabei de mencionar são baseados no Manual de Saúde Mental, o DSM-5. Então agora eu vou trazer algumas características do TDAH em adultos ainda mais próxima da realidade. O TDAH pode causar problemas em tarefas simples do dia a dia,
E se a pessoa não tem um diagnóstico do transtorno, pode ser taxada de preguiçosa, de não comprometida, de sugadora, de sem força de vontade e até de burra. Por isso, eu vou listar algumas características do TDAH em adultos para você entender que isso não é uma falta de força de vontade, isso pode ser um transtorno. Mas antes disso, eu quero lembrar para quem ainda não se inscreveu, se inscreve ali no canal. E quem já se inscreveu, ativa o sininho de notificação para ficar dentro de novos vídeos que eu posto em média uma vez por semana. Então vamos lá. A primeira característica é uma dificuldade de organização em coisas básicas. Ela frequentemente esquece de pagar contas, de buscar o filho na escola, esquece de trazer coisas do mercado que precisava e qualquer coisa que exija uma organização maior é muito custo. A pessoa sofre muito para fazer isso. A segunda é que essas pessoas frequentemente se atrasam para compromissos. Seja por esquecerem de pegar algo que deveria ser levado, por lembrar que precisavam fazer outra coisa e vão fazer no meio do caminho, como, sei lá, calibrar o pneu, passar na farmácia, ou até mesmo por subestimar o tempo que vai demorar para chegar. Por sinal, quem tem TDAH frequentemente subestima o tempo que vai demorar para fazer diversas tarefas. A pessoa acha que vai demorar em média 10 minutos para resolver algo e acaba demorando 50. Conversar com uma pessoa com TDAH pode ser frustrante, principalmente se a conversa for algo que ela não gosta, algo meio desagradável para a pessoa que tem o transtorno. Eles frequentemente se distraem no meio da conversa, o que pode dar a impressão que não estão se importando com aquilo que o outro está falando. Em relacionamentos, isso é muito impactante. A mulher acha que o companheiro não se importa com o que ela está falando, com as necessidades dela, já que se esquece de fazer tarefas simples, como se não quisesse colaborar, ou ainda não presta atenção quando ele é cobrado. E por que eu falo mulher aqui, pessoal? Porque a maioria dos casos de TDAH é em homem, então a proporção é de 2 homens para cada mulher com o transtorno. Por sinal, a distração é um problema sério. Algumas pessoas demoram muito para fazer tarefas por se distrair no meio da atividade, o que pode, eventualmente, causar problemas no trabalho. Se a tarefa exigir um grande esforço mental, este tempo é ainda maior por causa da procrastinação. A pessoa sente-se até mesmo fisicamente cansada antes de começar a atividade e acaba postergando o máximo que pode. E também até quando não pode. Outro problema que pode surgir ao realizar tarefas é uma dificuldade na priorização das atividades. Ela tende a priorizar coisas que são interessantes e prazerosas e deixar atividades chatas para depois, mesmo que seja vital importância ela fazer o que não é tão agradável. E a última característica do TDAH em adultos são explosões de raiva, às vezes descabidas diante da situação, e seguidas por um rápido retorno à normalidade. A pessoa com TDAH tem a tendência de se irritar muito fácil com coisas mínimas, mas esta irritação também passa logo, o que afeta os seus relacionamentos interpessoais, já que a pessoa tende a ainda estar afetada por a atitude daquele e ele já está de boa, está ali tranquilão. E aí, se identificou com alguma dessas características ou sintomas? Deixa ali nos comentários. Ou se você conhece alguém parecido com o que foi descrito aqui, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Esse vídeo pode ajudar ela a entender um pouco sobre o funcionamento dela e até levar ela a procurar um acompanhamento, uma avaliação profissional para ver se ela tem realmente um transtorno.